Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado com a nossa igreja, porque se não for pela tua unção, pelo teu perdão, não há igreja, Senhor. Eu quero te agradecer pela existência da igreja, da escola bíblica, essa oportunidade da gente visitar a tua palavra, deixar ela ficar perto de nós e nós perto dela, Senhor. Te peço que você abençoe não só essa aula, mas esse curso inteiro, para que cada aluno, cada aluna e os professores, que a gente ganhe alguma coisa nova para a nossa vida. E isso faça a diferença. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Antes de explicar um pouquinho o jeito de ser desse curso, aí a gente já entra na aula. Esse curso vai ter 6 aulas, ele é totalmente focado no Velho Testamento. A gente vai visitar vários livros do Velho Testamento, que são pouco conhecidos em geral, para mim, por exemplo, são pouco conhecidos, mas a gente sempre vai usar como gancho um relacionamento entre 2 personagens, ou até entre alguns grupos. Então, nesse momento, a gente vai começar com essa história desse casamento da Sara com Abraão, depois a entrada em cena da Agar, que é a escrava da Sara. Alguém pode fechar as portas, que esse barulho atrapalha. Então isso está atrapalhando de qualquer jeito. Pronto. O som vem por aqui. É? Tá bom. Bom, tudo começa na Babilônia. Vou mostrar um mapinha e eu já volto para trás. Oi? Tá bom. Ó, onde é que a gente está? Vamos mostrar. A Babilônia fica entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje é o Iraque. Você vê que essa é uma região super importante por toda a história da humanidade. Até hoje tem guerra, tem terrorismo, tem de tudo acontecendo aqui. A história começa com Abraão vivendo em Ur. Ele já é casado com a Sara, eles são ricos, têm uma vida bem privilegiada. O pai do Abraão, eu nunca sei se fala Terá ou Tera, era um homem bastante importante na sociedade de Ur. E o que é difícil para nós é entendermos que Ur era uma cidade com 250 mil habitantes. Isso não é uma cidadeca. E a civilização babilônia não é uma coisinha ridícula. Eles conheciam matemática, astronomia, eles tinham a linguagem escrita. Vocês lembram da história da escrita cuneiforme, que era escrita em tablitas? Isso tudo era assim, arroz com feijão. As pessoas sabiam ler e escrever, não todo mundo, claro, mas era uma civilização bastante avançada. E do ponto de vista religioso, eles tinham milhares de deuses. A diferença do mundo idólatra babilônico para o mundo idólatra egípcio é que os egípcios tinham muitos deuses que misturavam animais com figuras humanas. Os babilônicos não. Todos os deuses e deusas eram figuras humanas. E era assim, um universo em expansão. Porque além dos deuses e deusas que já existiam, tinha uma ênfase muito grande em astrologia. E quando nascia um nenê, o astrólogo era chamado para estudar os astros que estavam passando na hora que o nenê nasceu. E aí, esse astrólogo, que também era um sacerdote, ele desenhava um deus pessoal para essa pessoa. Então, além da pessoa estar imersa nesse mundo cheio de deuses, ela ganhava o seu deus pessoal. Não parece algo moderno isso? Super moderno, não é? É impressionante como a gente anda e chega no mesmo lugar. E o nome disso é ego. É o que nós queremos. Bom, deixa eu voltar atrás aqui. Isso daqui é um zigurate. São construções que existem até hoje. Tudo que eles faziam naquela região era usando argila. E até que durou bastante tempo, imagina. Isso daí tem no mínimo 2.500 anos. E tá? Palha. Palha e também com durou bastante, exatamente. 2.500 antes de Cristo já existia a civilização. Exatamente, é isso mesmo. Bom, aí o que acontece? Já tinha sido criado o mundo, um montão de coisas já tinha acontecido, e Deus resolveu implementar o seu plano
que é um plano único, que é criar um povo separado para ele, que é o povo judeu. E desde o princípio estava decidido que deste povo nasceria o Messias. Então, quando a gente vai andando pelo Velho Testamento, tem um monte de cenas super difíceis, assassinatos, morticínios, traições. É cheio de aventuras o Velho Testamento, não é zen de jeito nenhum. Mas o que a gente vê é exatamente isso, um povo struggling, lutando para permanecer como povo e adorando um Deus único, num mundo em que todo mundo é idólatra. O único povo monoteísta era o judeu. Então, não só, tinha outras razões, tem disputa por terra, disputa por poder, mas tinha essa peculiaridade. E aí Deus decide que vai ser a partir de Abraão que vai ser formado o povo judeu. E aí tudo começa com essa promessa que está aqui em Gênesis 12, 1 e 2. Nós vamos ler muito a Bíblia, gente. Peguem as Bíblias, abram em Gênesis, que nós vamos ler bastante. Quem pode começar lendo Gênesis 12, 1 e 2? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Então, eu gostaria de destacar, tanto que o nome que eu dei para essa aula é essa aqui, Em Busca de um Primogênito. Que desde o princípio, desde a primeira promessa, está implícito que a partir de Abraão e de Sara vai ter uma descendência que será uma nação. E essa nação vai ser uma nação marcada pelo compromisso com Deus e o compromisso de Deus com essa nação. É uma coisa muito forte. Então é muito interessante porque vem a promessa, o Abraão, que é um cara bem corajoso, ele aceita a proposta, ele abandona um lugar que era urbano, com luxos, tudo funcionando, os dois pegam as posses deles e eles basicamente viram nômades. Isso aqui é basicamente o trajeto que eles faziam. E foi uma mudança muito forte que eles fizeram juntos. Um monte de autores têm destacado como essa promessa também veio para Sara, como ela também foi companheira o tempo todo. Que se você pensa nesse movimento de sair de um grande lugar super avançado e ir para o nada, para o deserto, para o lugar da falta, você faz um paralelo com o que aconteceu quando o povo judeu saiu do Egito. Eles saíram reclamando, não foi? Eles saíram reclamando. Poxa vida, será que foi bom ter saído? Olha o que eu perdi. Nem o Abraão, nem a Sara nunca olharam para trás. Eles foram bem corajosos. Mas era parte dessa fé deles, dessa entrega deles, essa certeza que eles teriam um filho, o filho da promessa, e que por meio desse filho seria formada uma grande nação. Então eles passam décadas nessa jornada, até que chega um momento que tem uma grande fome na região da Palestina e eles têm que ir para o Egito. Quem pode ler esse trecho que está ali? (12, versículos 10). É isso aí. Eles estavam na Palestina, isso mesmo. Então, eu não vou entrar em detalhes com o que aconteceu com eles no Egito, porque é outra história paralela, mas eu estou usando essa passagem por Egito para entrar em cena Agar. Todos os autores que eu pesquisei falaram que não havia Agar antes deles irem para o Egito. Eles saíram do Egito e levaram a escrava Agar. Tem um monte de fontes judaicas que dizem que Agar foi dada pelo faraó para Abraão e para Sara. Aí tem outras pessoas que dizem que não, simplesmente foi comprada, sei lá. Mas o fato é que Agar era egípcia. E isso já muda bastante o foco, gente. Porque eu sempre penso assim, o Egito era para o Oriente Médio o que Estados Unidos é hoje para o planeta. O Egito era uma superpotência muito desenvolvida, com uma economia forte, uma medicina excelente, domínio de matemática, astronomia, eles eram guerreiros. Então, essa mulher que estava dentro dessa cultura, ela sai
de um mundo em que ela é egípcia, ela é uma escrava, mas ela é egípcia. Só de ser egípcia já é alguma coisa. E ela vai ser uma escrava num mundo totalmente diferente. Eu imagino, vocês lembram das imagens dos egípcios em hieróglifos, etc. e tal? Todos eles têm os pelos depilados, homens e mulheres, completamente depilados. Eles são mais morenos do que o povo da Palestina é. Então, eu fiquei pensando a Agar chegando na tribo do Abraão como uma estrangeira absoluta, talvez nem falasse a língua que eles falavam, e ela vai se adaptando. Vocês entendem? Ela era uma outra, uma estranha, esquisita, mas ela vai se adaptando. Eu pesquisei um pouquinho sobre essa história de ser escrava. Quer ver? Deixa eu ver o que eu acho. Na semana passada eu estava lendo o jornal e apareceu um número dizendo que existe no mundo hoje 25 milhões de escravos. Sim. Escravidão é entendida como uma pessoa que trabalha num lugar onde ela não recebe dinheiro, ou se ela recebe dinheiro, esse dinheiro vai ser para pagar a comida e a cama dela. E ela não tem liberdade de sair. Em geral, a pessoa ou não tem documentos, ou os documentos estão apreendidos pelo empregador. Então, imagina, 25 milhões de pessoas numa condição dessas. Aí eu peguei aqui, o que são os pontos em comum da vida do escravo? Alta mortalidade de bebês, subalimentação, doenças, rompimento de vínculos afetivos, perda da liberdade, vida encurtada pelo abuso. Era assim, é assim. Nessa vida injusta que a gente vive, ninguém está pior na foto do que um escravo. Bom, com a entrada de Agar na história, que eu não sei exatamente em que momento que isso aconteceu, em paralelo estava passando o tempo e o Abraão e a Sara tinham esse motivo de ansiedade eterno. Cadê o nenê? Cadê o nenê? Se eles eram os escolhidos para serem os pais de uma grande nação, tinha que ter algum nenê. E o nenê não vinha, o nenê não chegava, nada de nenê. Alguns desses autores judeus que eu pesquisei acreditam que, de forma miraculosa, a menarca da Sara durou muito mais tempo do que o normal. E que a menstruação, e que teria acabado o período dela de ficar menstruada, e aí é que ela ficou doida. Isso é uma teoria que eles têm, mas eu não sei se é verdade. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu, sabe assim, que você fala em snap? Ela não aguentou mais esperar, aí ela criou esse plano. E esse plano é uma coisa muito interessante, gente, porque as pessoas que têm fé, e esses dois, a Sara e o Abraão, tinham fé, eles acreditam que eles deixam para trás as coisas que para trás ficam, se apropriam de uma coisa nova e vão em frente. Mas nunca é assim. Você sempre traz junto coisas da sua experiência passada. E aí esse caso, depois eu entro um pouquinho mais no detalhe, era muito comum na alta sociedade babilônica que se uma mulher casada com um homem poderoso, ela não pudesse ter filhos, ela escolhia uma escrava, entregava essa escrava para o marido transava com a escrava, e aí o filho dessa relação sexual seria filho da mulher da alta sociedade. Essa era uma prática, e funcionava direitinho no mundo babilônico. Era como se fosse uma barriga de aluguel. Então, a Sara e o Abraão, que tinham abandonado a idolatria da Babilônia, achando que tinham deixado para trás as coisas que não eram de Deus, quando se vem numa situação que os dois chegam à conclusão de que não haverá como a promessa de Deus se cumprir, eles usam um truque babilônico. Então, isso é muito interessante. Eles saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. E eu acho que isso serve para todo mundo. Tem sempre alguma coisa que você mantém junto. Alguma coisa que não tem a ver com a vontade de Deus, mas você mantém junto. Bom, aí, isso é a minha teoria, vocês podem concordar ou não, mas eu acredito que esse cansaço, essa frustração, esse sentimento de impotência que veio sobre Sara e depois ela convenceu o Abraão em 3 segundos, isso é outra coisa, tá? Porque quem está rindo? 3 segundos. Demorou 3 segundos para ele falar, tá bom, eu transo. Assim, com a Agar. Exatamente. Já que você insiste. Mas é muito mais grave que isso. Que muito mais do que só ele ter sexo com a escrava, os dois estavam dando as costas à promessa de Deus.
Os dois estavam cansados, os dois estavam se sentindo impotentes, os dois arranjaram um jeito de fazer a coisa acontecer, porque Deus, pelo jeito, não estava fazendo o trabalho dele direito. Então, isso é muito importante. Tá? Um montão de vezes na Bíblia, em leituras, interpretações, fica sendo Eva a culpada, Sara a culpada, mas você vê que normalmente o marido leva isso mesmo, 3 segundos para falar, eu estou dentro, e aí as coisas acontecem. Então, essa decisão da Sara e do Abraão faz com que surjam 2 primogênitos. A gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Porque nem o Ismael desiste da primogenitura, nem o Isaac. Nenhum dos dois fala, tá bom, eu sou o irmão menor. Tá bom, eu sou o segundo na sucessão. Os dois, o tempo todo, se veem como primogênitos, como os filhos queridos de Abraão. E aí eu estou fazendo uma paradinha para a gente ir para o Novo Testamento, que isso é outra coisa que vai acontecer muito nessas aulas. O Novo Testamento visita o Velho Testamento e faz comentários, né? Aí o Paulo resolveu usar essa história da Sara e da Agar e dos 2 meninos para fazer um paralelo com a questão da salvação que vem por meios sobrenaturais e a salvação que a gente conquista com as nossas próprias forças. Quem pode ler o versículo? Está em Gálatas 4, 22 e 23. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne. Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Então, é bem complicado. Eu vou simplificar de uma forma assim, brutal, porque isso é uma coisa teologicamente super complexa. Mas o que ele está fazendo? Ele está querendo dizer, ele usa como metáfora, ele está querendo dizer que o Ismael, que é o filho da Agar, é um truque, é um estratagema, é uma coisa que eu faço baseada nas minhas forças, sem depender de Deus. E isso é o Ismael. E o Isaac, que é o filho da Sara, é aquilo que vem quando eu sou realmente submissa a Deus e eu espero que Ele age. Então ele faz todo esse raciocínio, mas o que eu acho legal, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é como Deus, ao final, o amor dele cobre tudo. Sim, o plano de Deus é que eles esperassem a chegada de Ismael e pudessem ficar em paz, esperando, serenos. Não aconteceu, eles não aguentaram, eles foram para o truque, mas Deus também cobre o truque com o amor dele. Isso aqui não vai fazer um sermão, porque é tão real na nossa vida. A gente tem fé, a gente acha que algumas coisas vão acontecer, mas tem uma hora que nós não aguentamos mais a espera, a impotência, a frustração, e aí a gente vai para o nosso planinho. E aí o que Deus faz com o nosso planinho? Ele aniquila o nosso planinho? Ele elimina o planinho? Não, ele faz outra coisa. Bom, vamos lá na nossa historinha dessa novela. Muito interessante. Quem pode ler, então, agora? É o Gênesis 16, de 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor te pediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, me entregou sua serva egípcia Agar. Então, agora começa o núcleo da nossa historinha. E vocês viram que bonitinho? Você viu, Vila, que eu usei o mesmo quadro que é do post? É interessante, né? Porque o pintor, que eu não sei quem é, colocou uma Sara idosa, um Abraão idoso e uma Agar bem jovenzinha e bonita, né? E atraente. E essas representações dos quadros da Renascença são sempre muito interessantes, né? Porque tem a ver com a fantasia que a gente tem sobre a história. Bom, aí aconteceu isso tudo, o Abraão se deitou com a Agar, ela engravidou, e essa pobre escrava, que estava lá na base da pirâmide, começa a se sentir importante.
Notem que ela era escrava pessoal da Sara. Para Sara tomar a decisão de entregar Agar para o Abraão, a Sara não devia se sentir ameaçada em nada pela Agar. Que tudo nasceu na Sara, entendeu? Ninguém estava falando sobre isso. Foi a Sara que criou o plano, implementou o plano e fez as coisas acontecerem. Então, acho que a Sara, que tinha essa herança babilônica, ela imaginou a escrava dela agindo como as escravas da Babilônia agiam. Ela faria parte do plano, ela ia engravidar e esse nenê seria da Sara. Mas não deu certo. No momento que Agar se viu grávida, ela começou a se achar muito importante. Eu escrevi aqui, ó, quer ver? É tão legal isso. Deixa eu ver onde é que eu pus. Eu pus aqui, quer ver? Eu escrevi que tanto a Sara quanto a Agar, como todas as mulheres, na hora que você sente que você vira mãe, você se sente empoderada. Especialmente numa sociedade tão patriarcal, e que é até hoje, a gente tem essa sociedade, é quando você tem um nenê na sua barriga e ele vai ser ainda mais o primogênito que você tem valor. O fato de você estar grávida e ter um nenê que será o herdeiro do líder da tribo, te dá um valor que sozinha você não tem. Aí ela começou a ficar super encantada com isso e começou a ser arrogante. Vamos ler o versículo 4? E ele conheceu Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Isso, ela começou a esnobar a Sara. Ela começou a agir, não sei como, porque isso não fica claro, de uma forma que ela mostrava que ela estava muito bem, que ela ia ser a mãe do primogênito, e começou a deixar a Sara de lado. Aí, gente, ficou claro que esse plano não ia dar certo mesmo. Não tinha essa visão da parte da Agar, e eu não posso dizer o que aconteceu com Abraão, mas conhecendo Abraão por tudo que eu li sobre ele, eu acho que ele estava super contente que ia nascer o nenê. Ele não estava interessado nessas intrigas entre as mulheres. Então, isso tornou o quadro mais complicado ainda. É o velho alinhamento dos homens. Deixa as mulheres lá brigando, que eu estou bem aqui. E a situação foi piorando, piorando, piorando. E aí a Sara começou a reclamar da Agar. Vamos ver os versículos 5 e 6? Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para os súditos, ela porém me concebeu e desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos, eu servo segundo melhor te parecer. O que você... Acabou, né? Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Não, humilhou-a... É esse versículo? Tem razão. Tem razão, tá certo. Então, o que vocês acham da resposta do Abraão? Vocês entendem de onde vem essa resposta? Parece Adão para ela. Você que me pediu para fazer isso, né? Agora se vira. Mas tem mais que isso. Dentro da estrutura hierárquica da tribo, quem mandava nas escravas era Sara. Entendeu? O Abraão não iria interferir nas ordens, nos cuidados, nas decisões referentes às escravas. Então, no momento que a Sara se posicionou, mostrando que estava furiosa e que ela queria punir a Agar, o Abraão deu um passinho para trás e falou: by all means, fica à vontade. Você é a líder das escravas, você faz o que você acha certo. E aí ela começa a humilhar a Agar, que eu não sei o que quer dizer, não sei se foram palavras, não sei se foram castigos físicos, sei lá. Eu sei que grávida, a Agar foge para o deserto. Aí eu escrevi aqui, a nova autoestima de Agar a colocou numa situação difícil. Isso é muito interessante também, né? Alguém que não se sentia nada, de repente ela se sente alguma coisa e isso só faz a vida dela ficar pior. Muito maluco isso. Aí eu coloquei, no momento de depressão e de desespero, lá no deserto, Agar está sozinha e é visitada pelo anjo do Senhor. São 2 momentos da Agar no deserto. Esse é o primeiro momento. Ela ainda está grávida somente e ela foge sozinha para o deserto. Vamos ver o que acontece nos versículos 7 e 8? Quem pode ler? Gente, vocês têm que trazer Bíblia para a escola dominical, porque nós vamos usar muito a Bíblia nesse curso. Quando o Senhor me toma fonte de água no deserto, junto ao pão do caminho do sul, disse: Agar, serva de Sara,
Então, acontece alguma coisa aí que a Sara faz quase uma terapia. Ela está numa situação péssima, ela pode morrer. Aí aparece o anjo e chama a Sara de serva, de escrava. A Agar de serva, escrava. Eu acho que é uma coisa de tentar devolver a Agar para a realidade dela. Aquela era a realidade dela. Aí o anjo que só fala a verdade chamou ela de escrava. E aí ela respondeu: estou fugindo de Sara, minha senhora. A Agar fica no lugar de escrava, de novo, quando ela fala desse jeito. E no final ela recebe esse consolo, essa esperança, e ela volta. Não, ainda tem mais, né, que vocês têm que ler, que é o 9 e 12. Quem pode ler? Os versículos de 9 a 12. Então lhe disse o anjo do Senhor: é o consolo, é. Para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosos que serão. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, enquanto o Senhor ouve a tua visão. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, isso é o que eu chamo de consolo. Embora o que ele diga sobre Ismael seja duro, ele diz: dele também será formada uma nação. Fica firme que esse filho vai ser uma bênção no final das histórias. Aí ela volta no versículo 15, que a gente não vai ler. Ela dá a luz ao filho de Abraão e ele vai se chamar Ismael. Aí, silêncio na Bíblia, porque assim é a Bíblia. Às vezes ela, em uma semana, gasta 20 capítulos e em 30 anos gasta 2 versículos. É assim a Bíblia e nós temos que lidar com essa verdade. Então, o que veio para mim é que, nesses 14 anos entre o nascimento do Ismael e 14 anos depois, a gente vai ver o nascimento do filho da Sara, que é o Isaac, o primogênito era o Ismael. Não tinha outro primogênito. Por isso que eu tenho essa teoria de que são 2 primogênitos. O primogênito era o Ismael, tratado como primogênito, amado pelo Abrão, com os privilégios de primogênito. Qual era a posição da Agar nessa história, eu não sei. Mas para mim fica bem claro que Ismael era o primogênito. Outra coisa que vem para mim, mergulhando no caráter da Sara, é que devia ter conflito todo dia. Porque a Sara era a senhora da tribo e ela tinha que conviver com uma escrava que estava numa posição empoderada e com uma criança que não era dela. Ela criou toda essa situação para ela ter um filho de uma barriga de aluguel e no final esse filho nunca foi dela. Uma situação bem, bem complexa. Nesse momento, parece que o plano deu certo, né? Não o da Sara. Não, o plano da Sara. Então, ó, tem um filho com a Agar aí e aí está resolvida a promessa. E teve um filho. Até aí o plano deu super certo. A descendência aconteceu. Mas a Sara estava furiosa o tempo todo. E a promessa não foi só para Abraão e Sara. Exatamente. O quê? Não, na minha visão, porque é assim, isso eu ia deixar mais para o final. O povo monoteísta eram os judeus, só os judeus. O Ismael, que vai ter o povo que vai se chamar de ismaelita, que é uma espécie de raiz do povo árabe, eles vão ser idólatras por milhares de anos. É só quando Maomé, lá pelo ano 600 depois de Cristo, tem uma visão e começa a pregar o monoteísmo, que o mundo árabe, que é descendente dos ismaelitas, se tornam monoteístas. Mas até lá, eles eram idólatras. Tanto que tem uma cena famosa que quando Maomé entra em Meca, e a gente vai ver um pouquinho sobre Meca depois, ao redor da Kaaba, que é aquela caixa onde tem a pedra no centro de Meca, tinha assim como se fosse uma arena com nichos, com dezenas de deuses. E aí ele vai quebrando todos os deuses. Então, os descendentes do Ismael, eles são idólatras. Pelo menos é isso que eu entendi. Talvez tenha alguém que diga o oposto, mas eu encontrei isso. E a Agar era egípcia.
Uma outra coisa interessante aqui que vocês vão ver mais para frente, depois ela encontra uma esposa para o Ismael que também é egípcia, entendeu? Então é um caminho separado, mas ainda assim preservado por Deus. Vamos ver essa parte do filho da promessa, lembrando que a gente leu sobre Gálatas? Quem pode começar? É o 21, de 1 a 7. Citou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Concedeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o filho que lhe nascera, e Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu Isaque quando ele era da idade de 8 dias, como Deus tinha lhe ordenado. Até o 7. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus tem feito riso, todo aquele que o ouvisse irá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Então aí é o que a gente chama de turning point, virou a mesa. A Sara, que teve todo aquele plano para, seguindo a cultura babilônica, usar uma escrava para ter o filho, não deu nada certo. Aí passaram-se 14 anos e finalmente ela engravida e ela dá à luz ao filho da promessa. Aí ela se ri. É bonito isso. Ela que devia ser amarga, ressentida, revoltada, ela finalmente começa a dar risada, porque ela foi parte dessa promessa, do cumprimento da promessa. Isso acontece com a gente. Quando a gente sente que está fazendo parte de alguma coisa que Deus tem como proposta, isso sempre faz muito bem para a gente. Aí eu coloquei aqui. Aí o neném nasceu, lembre-se, tinha 2 primogênitos. O Ismael nasceu, também foi circuncidado, foi criado com todo carinho, especialmente pelo Abraão. Aí chegou o Isaque foi circuncidado e ele ainda era amamentado. E nessas culturas se amamentava até uns 2 anos de idade. Quando ele deixa de ser amamentado, o Abraão faz uma grande festa, porque está todo mundo muito feliz. A promessa de Deus se cumpriu, está na cara que tudo que ele tinha escutado lá em Ur estava acontecendo, que ele não estava tendo um delírio. Então era um momento muito alegre. Aí acontece a festa. Durante a festa, está toda a tribo ali reunida e acontece alguma coisa entre o Ismael e o Isaque. A palavra que está no Antigo Testamento em hebraico, que obviamente eu não sei dizer a palavra, quer dizer brincadeira, piada, alguma coisa assim. Não é claro. O que foi que o Ismael, que tinha uns 14 anos, 15 anos, fez com o irmãozinho dele de 2 anos? Eu não sei. Mas a Sara viu alguma coisa que fez ela virar uma leoa. Vamos lá? É no capítulo 21, versículos 9 e 10. Vendo Sara seu filho Agar, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pode ler de novo? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, essa foi a hora decisiva. Ela falou: primogênito do Abraão, desta tribo, será só o Isaque. O Ismael que se dane. O que ela estava querendo é que os 2 morressem. Essa ideia de expulsar Agar, mais o filho dela, que era um adolescente, para o deserto, é a mesma coisa que uma sentença de morte. Ela queria que acabasse qualquer disputa, qualquer hipótese do filho dela ser prejudicado na sucessão, na continuidade dessa promessa. E aí o Abraão hesita, se sente mal, porque só essa coisa dele ficar hesitando já mostra como ele amava o Ismael, como o Ismael era importante para ele. Ele não fala: sim senhora, vamos fazer isso. Ele hesita e aí Deus fala com ele. O que eu escrevi foi isso aqui, ó. Mas de alguma forma o Senhor queria que Ismael e Isaque vivessem separados.
Eis o que Deus diz a Abraão. Quem pode ler o versículo 12? Mas Deus lhe disse: não te perturbe por causa do menino que é escravo. Tenda a tudo para lhe fugir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Continua, mas também do filho. Porque recuperando a primeira fala que eu falei nessa aula, tudo tem a ver com o Messias. O Antigo Testamento todinho nada mais é do que a formação de um povo, a integridade desse povo sendo o único povo monoteísta, para que um dia deste povo nascesse o Messias, o Salvador de todos os povos, indianos, brasileiros, chineses, aí não tinha mais divisão nenhuma. Mas no Velho Testamento a gente vê muitas vezes conflitos e divisões, que é Deus preservando o povo judaico para que uma hora o Messias nascesse. Isso é uma mudança bem grande. E aí, o que ele está querendo dizer aqui é que por meio de Isaac que vai vir o Messias. É de Isaac que vai vir o Messias, não é de Ismael. Mas na bondade dele ele fala, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. É aquilo que eu falei, a gente tem nossos planinhos, nossos truques, nossas construções, e o Senhor, ele não aniquila essas coisas, ele cobre com o amor dele, porque é assim que a vida continua. Se ele aniquilasse o que não é santo, não existiria vida no mundo. Bom, esse é um quadro que eu achei, que eu também não sei quem é o autor, mas eles saem fugindo em direção à Arábia, eles estão no sul da Palestina, eles levam uma aguinha, uns pães, uma hora acaba tudo e fica claro para Agar que eles vão morrer. Eu não sei se ela ficava só triste, porque aparece ela chorando, ou ela ficava com raiva também, porque estava na cara que a Sara ganhou e ela perdeu, esse tipo de disputa. É ele que dá, exatamente. Foi um cuidado, Vamos... Podia ser um carrinho, né? Um carrinho, né? Não sei se foi cuidado. O que você quer dizer? Eu não sei. Alguém tinha que botar ela pra fora. Talvez ele não queria que o menino fosse embora. Ele teve que fazer isso e ele teve que fazer isso. Eu acho que é um símbolo esse Paulo. Pode até ser um pouco de cuidado, mas ele foi muito difícil também para ele. Não, tanto é que depois, nos livros do mundo muçulmano, que a gente nunca procura, não sabe de nada, aparecem encontros de Abraão com Ismael depois disso tudo. Como se fosse um pai divorciado que vai visitar o filho, entendeu? Mas isso é na literatura muçulmana. Nós não temos nada disso, que é o judaico-cristão. Mas vamos continuar essa cena dramática no deserto? Quem pode ler 21, de 15 a 19? Consumida a água do óleo, Agar deitou o menino debaixo dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma pela mão, que dele farei uma grande nação. Tem uma última fala. Então Deus abriu os olhos. E abriu Deus os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o óleo e deu de beber ao menino. É isso. Eu acho maravilhoso isso, porque isso é um fio condutor importante dessa aula para mim. Tem o que é a promessa, que é nos dado de forma sobrenatural. E tem aquela construção que a gente faz achando que isso vai dar certo. E tantas vezes não dá certo. Mas o Senhor cobre tudo com o amor dele. Ele não abandonou Agar lá no deserto. Ela teve 2 encontros com um anjo. Uma escrava egípcia, provavelmente idólatra, teve 2 encontros com o anjo. O Senhor estava efetivamente lutando pela vida dela e pela vida do filho dela. Eu acho muito comovente.
Uma das coisas que esse curso vai tentar fazer é encontrar nessas histórias do Velho Testamento onde tem redenção. Será que tem redenção? Será que não tem redenção? Quem é que vai ser redimido? Quem não vai ser redimido? Pois essa história aconteceu assim. O Senhor abençoou a Sara e Isaac e, de fato, todo o povo judeu veio a partir deles, mas o Senhor também abençoou Agar e Ismael. É muito interessante isso. Como ele é bondoso. Como ele dá, e dá, e dá, e dá, e dá. Mesmo que a gente nem olhe, nem saiba que ele está agindo. Ele continua dando. Porque se a gente crê que Jesus Cristo é o Messias, todo o Velho Testamento é uma tentativa de criar, a gente vê muito em Mateus isso, uma estrutura genética que uma hora você vai ter Jesus Cristo nascendo. Mas isso quer dizer que ele vai desprezar todos os outros povos? Não. Ele, inclusive, protegeu um povo que depois ia formar isso aqui, ó. Vocês lembram aquela hora que os irmãos de José vendem ele para uma caravana? É uma caravana de ismaelitas. O povo ismaelita era nômade, trabalhava com camelos, com comércio, andava por todo o Oriente Médio e o norte da África também. Os descendentes de Ismael se expandiram muito. Aí são duas últimas coisas que a Bíblia diz sobre Ismael. Vamos ler essa aqui, é 21, 20 e 20. Quem pode ler? Esse é o penúltimo versículo em que ele aparece. O último é quando Abraão morre, que os dois filhos se reúnem para sepultar o pai. Isso eu não estou lendo, mas está lá na Bíblia também. É muito interessante. Quando morre esse pai, que amava esses dois meninos e era amado pelos dois, eles se reúnem na hora do sepultamento e depois se separam para sempre. Fica uma distância de milhares de anos. E que segue essa distância, se você pensar. Isso é muito interessante. Bom, eu estou terminando. Para os muçulmanos, Ismael é o primogênito de fato de Abraão, filho de sua segunda esposa Agar. Eles creem que a cena de Agar e Ismael morrendo de sede aconteceu em Meca. Eles creem que, em seu desespero, Agar vagou de um ponto a outro no deserto, que são as atuais cidades de Safa e Maruá, buscando água. E, no final, o fato dela encontrar água, por isso que eu pus aquela imagem da água também, é visto por eles como um resgate absoluto de Deus. E aí, eu tive que pesquisar mais, eu não sou nenhuma expert nisso, mas, gente, o que tem da Bíblia no Alcorão, porque o Alcorão foi criado depois, foi depois do ano 600. Tem um monte de histórias, inclusive do Novo Testamento, que aparecem reempacotadas, que você muda o protagonista, que nem roteiro de cinema, entendeu? Você muda o protagonista, você muda o lugar, mas você preserva a história. Fica claro que um montão de coisa do mundo judaico e cristão serviu de semente para o mundo muçulmano. Só que hoje é tudo tão distante que é difícil da gente entender isso. E o Hajj, que é essa peregrinação que todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma vez na vida, nada mais é do que a repetição da jornada de Agar e de Ismael. É exatamente isso. Claro que isso virou um negócio, tem um roteiro, como se você for para Jerusalém, tem um roteiro da morte de Jesus, mas a pessoa sai levando uma aguinha, um pãozinho, vai para o deserto, aí tem o resgate, aí tem o encontro com a tribo, a nova tribo. É muito emocionante. Então, para mim, o que fica dessa história, porque eu vejo esse curso como uma tentativa de primeiro encontrar os fios condutores que levam a Jesus, mas depois a gente buscar histórias de redenção. O que fica claro para mim é que o Senhor tem paciência. As pessoas vão construindo essas coisas todas, que nem aparece o nome de Jesus em lugar nenhum, mas ele segue com paciência. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem tempinho ainda. Pode falar. Eu tenho uma dificuldade de entender Ismael como primogênito de Abraão.
objetivo que muitos querem buscar, a genealogia e a linhagem de Jesus, é uma linhagem lateral. A do Ismael é? A de Ismael. É. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de entender com o primogênito de Abraão. Porque é o seguinte, na realidade, a primogenitura é dada pela mulher na religião judaica. E isso foi uma tentativa com as mãos humanas da Sara, que você destaca, para que existisse, para que o Abraão fosse pai. Vamos importar esse caminho. Agora, a posição da Sara em relação a Agar não é um absoluto como ciúme. A Sara se arrepende do que ela fez. Né? Isso há um registro disso, onde é que Agora, o que eu queria destacar é que eu vejo claramente o primogênito na linhagem de Jesus e na afirmação bíblica de que o primogênito de Abraão é Isaac, porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. Então seria diferente que a gente Não, mas você sabe, eu creio exatamente a mesma coisa, mas eu quis valorizar que dos ismaelitas até os muçulmanos, eu encontrei isso, é uma loucura. É o Deus de Abraão, Ismael e não sei quem mais, entendeu? Eles recriam essa história, porque para eles é o primogênito. Sim. Lateralmente a Bíblia. Então, assim, eu olho eu respeito a história de Ismael, que é a história de Agar, mas eu respeito isso como um relato histórico não bíblico. Eu queria fazer essa distinção. Mas é bíblico, eles estão na Bíblia. Sim, o Agar e o Ismael estão na Bíblia. Tá certo, então. A primogenitura é dada pelos muçulmanos. Para entender Ismael, um descendente divino, porém, o desvio para uma mulher. Então, assim, essa confusão eu acho que não é. Eu não vejo positivo a trazer para dentro desse contexto. Mas não uma observação. Tá bom. Pode ser que, no plano de Deus, ele fez Sara esperar tanto tempo. Sara e Abraão esperaram tanto tempo. Né? A promessa estava lá e ia ser cumprida. No plano de Deus, Ismael não surgiu para talvez um espinho na cara. Detectado. Nós não podemos dizer nada, mas é para exatamente para que a pessoa, mesmo o povo escolhido por Deus, soubesse que não era tudo aquilo. Eu sei. Eu acho fascinante, na verdade, a história do cuidado de Deus com Ismael. Na verdade, assim, o cuidado de Deus mais com Ismael do que com Agar, né? Porque quando o texto que a gente leu fala que Deus ouviu o choro do menino. Foi. Não o choro da Agar. Ele não acode Agar, ele acode Agar não sei que acode o menino. Mas ele realmente tem uma promessa para ele também, ele cumpre essa promessa. A gente vê o muçulmano que virou hoje em dia, então Deus continua cumprindo a promessa de que a descendência vai ser numerosa. Então a gente tem cerca de 2 bilhões de muçulmanos hoje em dia, não tem todos eles árabes. Mas enfim, é curioso ver o quanto que isso continua válido. E no texto que fala sobre que ele vai, quando fala sobre a característica de Ismael, né, que ele viverá em intimidade com todos os seus irmãos. Caramba, assim, o quanto que isso, de certa forma, eu não sei o quanto que os cristãos, os judeus, agem por orientação, né, definiam, porque a gente não na Bíblia, a gente age com hostilidade com os muçulmanos, ou os muçulmanos agem com os árabes agem com hostilidade, porque é a promessa de Deus, assim. Mas acho que é válido ainda, continua, nunca mudou isso. E outra coisa que me chama a atenção é, quando Abraão é
chamado a sacrificar Isaac. Então ele deve ter pensado em Ismael, assim, no sentido de, mas peraí, então se eu não matar o Isaac, essa parte da descendência não frutificará. Mas eu tenho Ismael e Deus ainda falou, calma, pode mandar o deserto que eu vou cuidar dele. Eu não sei, mas eu pensei outra coisa. Eu também pensei no sacrifício de Isaac, que é uma história incrível. Eu pensei, vai saber se isso está certo, que o amor de Abraão e Sara por Isaac era tal que ele podia se transformar num ídolo, entendeu? E quando o Abraão é desafiado por Deus a sacrificar seu filho, que não aconteceu, era uma forma de ele não mais ser ídolo, entendeu? Porque a gente tem a tendência de transformar filho em ídolo, neto em ídolo, trabalho em ídolo, sabe-se lá o que mais em ídolo. E o que o Senhor queria era um povo que não adorasse ídolos, que não são só estatuazinhas. Então eu vejo essa coisa do sacrifício de Isaac como uma forma do Abrão cair em si, sobre quem realmente é a origem de tudo e deve ser adorado. É Deus ou é o menino? Fala. Eu acho que a história de Ismael importante, porque eu acho que mostra a importância disso, é o versículo de Paulo, que falou lá no começo, que é a alegoria desse. Não é que essa história é uma alegoria, mas o que essa história representa, né? Isso eu acho que é muito interessante, porque é de fato você mostrar na prática o que é a primogenitura pelas nossas forças e a primogenitura pela promessa. Isso mesmo, mas esse é o ponto. Então, assim, o próprio Paulo fala, que a Vera levantou, Paulo fala, primogênito, físico, carnal, é Ismael, ponto, porque ele é o primeiro filho que nasceu da semente de Abraão. Biologicamente, ele é o primogênito. Mas ele não é o primogênito da promessa. Não. Ele não é o primogênito da relação entre homem e Deus. Então, o que nos interessa, que é a relação nossa com Deus, a primogenitura é de Isaac, não é contestado. Mas no que diz respeito à nossa atuação como homens que se acham maiores do que Deus e autossuficientes, a primogenitura é de Ismael e ela deu errado, entre aspas. Acho que você queria falar. Eu acho interessante. Na nossa miserável condição humana, a gente vive umas coisas engraçadas, porque nós vemos a nossa humanidade, nós não sabemos viver no mundo. Mas ela falou família. Na nossa miserável condição humana, a gente vive uma situação engraçada, porque a gente vive num mundo em que existe uma intervenção de Deus, existe uma providência de Deus cuidando do mundo do jeito que Ele sabe quem ama. E ao mesmo tempo, nós como homens, e ao interagir com a graça, com a providência de Deus, a gente não tem como também não, por exemplo, Sara, não tem como não, Deus me prometeu, mas eu vou fazer pelos meus meios. Agar teve um filho e eu sou melhor do que Sara. Então, e a gente vive no estado. E aí eu fico pensando também, aqui no Ocidente, a gente diz, nós é que somos a promessa, quer dizer, a história está do nosso lado. E os donos que nós lá, dizem, não, a história nossa é essa aqui, é a de Ismael e tal. E a gente sente dificuldade exatamente de que a gente vive num mundo que nós somos guiados pelo nosso egoísmo, pelos nossos preconceitos, pelos nossos desejos, pelas nossas invejas. E, por outro lado, vivemos num mundo de Deus, tem providência de Deus que destrói, que deturpa, ou pelo menos desafia essa nossa visão egoísta. Então é interessante, é um desafio viver nessa tensão
sem ficar, quer dizer, ignorando. Eu acho que o importante é que a gente sim, é importante a gente saber qual é a nossa identidade, saber qual é a história que a gente está inserida. Aliás, tudo foi da série aí do Reframe. Isso mesmo, né? Da onde eu venho, para onde eu vou, mas também saber que eu não estou sozinho, saber que até essa a maneira como eu vivo, a minha história, ela não é pura, ela não é... Tem contaminação, tem integração com coisas que não vêm de Deus. E às vezes a gente acha que só porque a gente está desse lado, a gente não está condenado, sabe? Tá. Fê, a última coisa que tem que acabar a aula. A gente fala muito de primogênito, mas se a gente olha a genealogia de Jesus, tem poucos primogênitos. Muitíssimos. Isaac, Jacó, Davi, Salomão, não são primogênitos. E desconfia-se até que Jesus não é primogênito de José. Bom, isso eu não sei, é ir tu longe. Não, tem outra história. Porque esse é o tema da nossa aula. De fato, o conceito de cultura não é apenas do sêmen do homem que vai lá. Não, claro que não. Não, na verdade, o primogênito injusto, ele realmente veio com uma mulher. Então, enfim. Mas é uma história incrível, gente, porque tanta coisa aconteceu, entendeu? É uma coisa mais importante, de fato. O importante é, eu acho que essa conclusão, e isso dá medo, porque saber que a gente, eu vou dizer, humanamente isso dá medo. A gente tende a ter uma postura na vida onde a vontade de Deus, eu vou decidir, e eu vou escolher, vai ser ela. Não tem contaminação. Então, a gente vai ter contaminação. Que essa é a condição. Chama-se pecado, não tem como. Exatamente. A questão da postura da humildade, para que o Espírito revele, não é que a gente está indo por um caminho que não é para aí, ou a gente vai conviver com algumas coisas. Gente, eu tenho que terminar, fazer propaganda. A aula que vem é Raabe e Salmão. Ela também e ele também estão na linha direta de Jesus Cristo. E, gente, tragam a Bíblia. Esse curso todinho, a gente vai ficar voltando de novo para os textos, tá bom? É isso, obrigada.